ela simboliza exatamente o país Argentina, né? Argentina e o Chile. Eles dois dividem exatamente esses países. Eles são grandes produtores de prata no mundo inteiro. É muito comum em algum local do mundo você ver prata e essa prata ter saído do país Argentina ou Chile. Chile, mas muito mais Argentina, tá? E o que é interessante é que a Argentina, ela quer dizer, em francês, eu estudo francês, né? Então até descobri isso. A Argentina, em francês, ele é falada Argentine, Argentine. E Argentine em francês quer dizer prateado, prateado. Então, argentinos quer dizer os prateados. Então, tudo isso faz referência com lua debaixo dos pés. A lua também é o símbolo de prata, tá? Então, por isso que a Argentina, ela é exatamente essa parte aqui, ó. É a parte dos pés. Então, por isso que a lua estava debaixo dos pés, ou seja, a mulher ela está como se estivesse pisando em prata. Isso tudo são parábolas, pessoal. Precisamos entender as parábolas. Por isso que a gente tem que fazer essa pesquisa, entende? A lua debaixo dos pés, já falei tudo aqui. E são produtores de prata, ela simboliza a lua debaixo dos pés. E exatamente aonde se situa a Argentina e o Chile. Mais a Argentina, tá? Mais a Argentina. A Argentina ela fica exatamente aqui, ó. Exatamente no pé. O Chile ele chega basicamente aqui onde se situa a canela, aqui nessa alusão, tá? Porque a Argentina ela vai até o ponto de chegar chega a encostar na Antártida, que é outro assunto que eu vou falar mais, fazer um estudo sobre a Antártida e a Argentina depois. Tem coisas interessantes. Então aqui a gente já desvendou isso tudo, e aqui eu fui e peguei aquele mapa que eu tinha mostrado para vocês no banner passado. Isso aqui é algo impressionante, pessoal. Pelo menos para mim isso é impressionante, tá? E a gente, o desenho de uma amiga, de uma irmã, foi perfeito, encaixou perfeitamente com Apocalipse 12, perfeito. E qual o símbolo da águia? Tem uma coisa interessante, vou deixar nesse ponto aqui para me falando uma coisa interessante. O símbolo da águia é o seguinte: está escrito que a mulher vai receber asas de águia para poder fugir para o deserto. A gente vai ver isso mais no próximo banner, tá? Os Estados Unidos, de alguma forma, vai proteger essa mulher que vai fugir para o deserto. Porque o dragão, quando ele estava vendo a mulher grávida, ele estava ali esperando o bebê sair. E o bebê ele é são os 144 mil selados que vai para o céu. Não passa pela grande tribulação. Talvez no comecinho assim da grande tribulação a gente vai ter ainda os 144 mil na terra. Mas logo depois eles são arrebatados. E o dragão fica irado quando o Criador ele arrebata os 144 mil. E aí o dragão, sendo essa potência mundial, a nova ordem mundial, vai caçar aqueles que têm o testemunho do Messias. E essas pessoas vão fugir principalmente da Europa. De todos os países europeus. Vai ir para o deserto. E o deserto, adivinha aonde é o deserto, pessoal? Aqui, ó. O deserto é o Brasil. A mulher vai fugir para o deserto, que é o Brasil. Eu penso que não só o Brasil, mas também a Austrália. A Austrália. São esses dois pontos que quando o dragão atacar, ele vai, a mulher vai receber asas como águia, de águia, e vai fugir, vai voar para lá. Vai voar para a Austrália. Pode ser, eu não tenho muita certeza, isso é uma teoria minha, assim. Mas o Brasil e continente sul-americano, com certeza a mulher vai voar para cá. Ou seja, um grupo de pessoas vai fugir do dragão, vai fugir da China, Rússia, França, Espanha, Itália, tudo isso vai fugir, vai descer para o Brasil. Brasil e continente sul-americano. E qual é a função da águia? De alguma forma os Estados Unidos vai ajudar, porque a mulher recebe as águias da grande águia, entende? Então ela consegue voar. Sem essas asas, o dragão pegaria ela.
Então, de alguma forma, os Estados Unidos vai se meter nesse meio e vai ajudar os refugiados, as pessoas que vão fugir da Europa do Norte e vai conseguir descer até o continente sul-americano, o continente americano, mas na parte do sul, onde se encontra a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, etc, etc, que eu já mostrei. E o deserto sendo exatamente no Brasil, tá? E a outra teoria que eu tenho, que também outro deserto seria a Austrália, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando de como é que os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, vai ajudar. Pessoal, para o Criador não é nada impossível. Quando o Criador ele quer que algo aconteça, isso vai acontecer, entendeu? Então, de alguma forma, eu vou dar um exemplo para vocês. No governo do Bolsonaro, não estou aqui defendendo direita ou esquerda, tá? Para mim, o Lula ele foi certo de entrar no governo, porque o Lula ele precisa abrir as portas para a nova ordem mundial entrar no Brasil. Se não seria o Bolsonaro, ele já estava sendo uma pedra no sapato da nova ordem mundial. E o Bolsonaro não podia estar ali, assim como o Donald Trump também não podia estar nos Estados Unidos, porque os dois presidentes do Brasil, Bolsonaro e o Donald Trump, eles estavam contra a nova ordem mundial. Não podia ir 100% contra, mas estava sendo uma pedra no sapato. Tanto é que era o único presidente no mundo, né, que divulgou abertamente que não tomou a vacina da Covid, foi o Bolsonaro. O Donald Trump não se pronunciou, entre outros, só esses dois. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa até interessante, né? Que eu estava vendo o Apocalipse 12 se cumprindo nesses dois homens, quando eles estavam no governo junto. O Bolsonaro ele estava tendo uma amizade muito grande com o Donald Trump, e o Donald Trump falando que ele era um grande líder, o Bolsonaro também, um elogiando o outro. Os dois se deram muito bem. E aí o Donald Trump pediu para poder o Bolsonaro defender a Amazônia, porque existiam interesses escusos da Europa, principalmente, em poder dominar a Amazônia de tal forma que nem os brasileiros poderiam estar lá, mas não eles não estariam mais lá. Isso a gente já vem vendo e ouvindo isso em certos noticiários também, falando sobre isso, que a Amazônia é um patrimônio mundial, não é um patrimônio de um país, que é algo tão precioso que isso é mundial. Eu já vi comerciais europeus falando até isso, o homem falando alemão, falando sobre a Amazônia, que tem que ser propriedade mundial, dos governantes mundiais. Então o Bolsonaro ele recebeu esse aviso, e o Bolsonaro começou a chegar e fazer colocar o exército brasileiro dentro do Amazônia mais ainda. Mas depois veio, né, a campanha de reeleição e tudo mais, e o Lula entrou. A gente entende como foi essa eleição aí, que, enfim, eu não vou desenvolver aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas a relação entre o Bolsonaro e o Donald Trump era tão interessante que eu estava vendo o Apocalipse 12 sendo cumprido. Como? Porque o Bolsonaro estava ajudando o Brasil. Era como se eu estava vendo a águia dando asas para a mulher e apoiando a mulher para ela se salvar da nova ordem mundial que ia vir. Quem conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que no Rio de Janeiro tem navios ali transitando ali depois da ponte de Rio-Niterói, e navios americanos. Na época do Bolsonaro eu mesmo vi navios americanos ali apoiando o governo brasileiro. Finalmente o Brasil estava tendo uma ligação com o governo dos Estados Unidos de uma forma boa e pacífica, não para tirar interesse. Então estavam os dois ali fazendo isso. Eu estava vendo isso. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, mas eu estava vendo isso. E logo depois, os dois, que é pátria, família e religião, Deus acima de tudo, ou seja, o Bolsonaro e o
e o Donald Trump, os dois saíram do governo para entrar dois governos de esquerda, o Lula e o Joe Biden. Então se cumpriu a nova ordem mundial. Todos os países da América do Sul, todos os países da América do Sul e os Estados Unidos, tá tudo de esquerda. Tudo para quem dominar, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Para o dragão dominar, para a nova ordem mundial. Então os únicos dois que faltavam estavam fazendo aliança, estavam fazendo alianças amigáveis para proteger os países e tudo mais, que era o Brasil e a águia, né? A mulher grávida e a águia. Por isso que a águia, a mulher, ela ganha as asas da águia, porque estava tendo uma ligação ali. Eu não sei como isso vai voltar a acontecer, como que os Estados Unidos vai voltar a fazer ligações com o Brasil de uma forma boa, de uma certa forma ajudando, sabe? Que a gente viu isso, quem acompanhou, eu acompanhei bastante sobre isso, tá, pessoal? Acompanhei bastante sobre isso. Então aqui eu tenho essa minha teoria nesse sentido, e aqui agora o que eu falo sobre que não é teoria é o país, que são a coroa de 12 estrelas e tudo mais. O dragão, isso aqui não é nenhuma teoria, isso aqui, olha, isso aqui é real, tá? Isso aqui é o nosso mapa, é real se cumprindo aqui. Aqui são algumas características interessantes, mais ainda, que são mais espantosas. Eu vou ler aqui, olha. Leiam comigo, olha só. Vou puxar isso pra cá. Então, olha só. A mulher virgem. Por que eu coloquei aqui? Porque o que nós temos aqui nessa mulher ali? Eu vou puxar um pouquinho pra gente ficar olhando ali a mulher. Olha. O que temos ali que eu coloquei aqui destacado essas palavras aqui? Mulher e virgem. Essa mulher, ela é uma virgem, que ela é uma mulher que não é a prostituta, que é que é o Vaticano, que eu já mostrei ali em outros vídeos. Ela é uma mulher virtuosa. Essa mulher, ela é virgem. Olha como o Criador escreve certo por linhas tortas. Olha uma coisa interessante. O continente americano, e falando agora em caráter do sul-americano, que é o que importa aqui pra gente, por que ela é simbolizada como uma mulher? Porque o Brasil, ele não é uma mulher. Olha, o Brasil é o filho varão. Lembra disso? A mulher é o continente sul-americano da parte que fala espanhol. É isso que eu quero que vocês saibam. O Brasil é o bebê que é o bebê arrebatado, é o filho varão, tá? A mulher são os continentes, são os países, os 11 países que falam espanhol. E o que tem a ver a mulher ela sendo mulher ali? E ela sendo mulher e virgem? Até, como eu disse, né, o Criador escreve certo por linhas tortas. Qual é a deusa adorada nos países sul-americanos? Todas elas são mulheres. É o símbolo de mulher, realmente. Imagem, eu estou falando de idolatria. As imagens adoradas em países sul-americanos, que são países que falam espanhol, são a Virgem de Guadalupe, a Fátima, também tem a Virgem da Conceição. Todas elas são virgens, todas. E todas elas são mulheres, e todas elas literalmente tá vestida de sol, ou seja, são países que são cheios de sol, para se cumprir perfeitamente. Por mais que seja idolatria, o Criador, ele colocou isso no Apocalipse ali, a gente ia identificar depois. Como eu disse, são parábolas. Temos que entender as parábolas. 12 países, a constelação de Leão. Vou falar mais para cima, que está aqui em cima nessa foto aí. 12 países. Embaixo, parábola das 10 virgens. O que quer dizer a parábola das 10 virgens? E o que fala da parábola das 10 virgens, pessoal? Fala do seguinte: a gente já viu que mulher é a referência das mulheres lá que são adoradas como mulher virgem nos 12 países, nos 11 países. Os 12 países e a constelação de Leão e a parábola das 10 virgens eu vou falar agora, que é essa foto aqui de cima. Vocês precisam me acompanhar, porque senão não vai entender, tá bom? Teve um evento, eu já falei isso no outro estudo que eu tinha passado para vocês aqui no grupo. Eu já tinha falado isso lá no grupo, tá? Só vou recobrar aqui. Teve um evento que aconteceu em 23 de setembro, né? 23 de setembro de 2017, a gente teve uma constelação, a constelação de
de Virgem e de Leão fazendo uma conjunção com 3 planetas. Na verdade, fazendo com a Lua, com Júpiter, o Sol, Mercúrio, Marte e Vênus. O que isso tem a ver? Tem a ver que João ele viu isso. Ele viu uma mulher vestida do Sol, com a Lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas, e ela estava para dar à luz. E tinha um dragão querendo tragar o filho que ia nascer. Olha só o que aconteceu nos céus, um aviso dos céus, ou seja, por isso que eu tinha falado num vídeo passado que o Criador ele fez as estrelas como sinais, marcadores de tempo e marcadores de estações. Então ele fez as estrelas para a gente observar, né? E olha o que estava acontecendo dia 23 de setembro de 2017. A constelação de Virgem, que a gente vê aqui, e o Sol estava em cima da constelação de Virgem, aqui o Sol aqui, ó, Sun, aqui ó, Virgo, que é Virgem. Ela estava com a Lua debaixo dos pés no dia 23 de setembro de 2017. Olha como é que se cumpriu isso. Olha lá, o Moon, tá vendo escrito aqui, ó, Moon? Olha onde é que estava. Estava na última estrela da constelação de Virgem. Estava aqui, ó. Ela estava debaixo dos pés dela. A Lua debaixo dos pés. E Júpiter, que é o planeta gigante, estava na linha da cintura, aqui do ventre dela, olha. E o que é Júpiter? O que é o planeta Júpiter, que é o gigante gasoso, o gigante do sistema solar nosso? O que quer dizer o Júpiter? Júpiter, pessoal, quer dizer o próprio dragão. Júpiter é o planeta gigante que come os outros planetas pequenos. Então o dragão tinha parado aqui, ó. Júpiter é o símbolo, é porque vocês precisam estudar mais sobre as estrelas, sobre as referências, tá? As referências, eu estou passando aqui resumido para vocês. Júpiter, a referência de Júpiter é o dragão, é o Satanás. E Júpiter estava aqui, parado na constelação de Virgem. Olha isso, hein? A Lua aqui, ó, o Moon, Júpiter, constelação de Virgem. Ela estava banhada de sol, estava vestida de sol nesse dia, que exatamente nesse dia o sol estava na constelação de Virgem. E ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que coroa de 12 estrelas na cabeça é essa? Era a constelação de Leão, que tinham 12 estrelas. Olha isso, ó. A constelação de Leão, ela tem 9 estrelas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12 são 3 planetas que se meteram aí por, entre aspas, coincidência. Então, nesse dia, a gente tinha uma visão do Apocalipse 12 perfeita pelo Criador. Olha isso. Ó, temos as 9 estrelas, que é a constelação de Leão, em cima da cabeça de quem? Em cima da cabeça de Virgem. E aqui, ó, Vênus, 10. Marte, que é o planeta 11, aqui no caso. E Mercúrio como a 12. Então, nós temos esses 3 aqui. 3 aqui fazendo 12 estrelas em cima da cabeça da Virgem, da constelação de Virgem. Olha que espetacular essa visão. Mas tem mais, não termina aí não. Essa visão aqui, o que estava simbolizando para a gente que acompanha, as profecias? Simboliza que o arrebatamento dos 144 mil seria nesse dia. Aí você me pergunta, como assim, Michel? O arrebatamento dos 144 mil seria no dia... era para ter sido no dia 23 de setembro. Olha o número, hein? Eu falei do número 23. Olha o que estava acontecendo no céu no dia 23. Eu falei na série dos papas do número 23, que é um número extremamente especial. Olha o que estava acontecendo no dia 23 de setembro, 23/9 de 2017. Essa visão aqui. E nesse dia era o dia de uma festa hebraica chamada Rosh Hashanah. Tá vendo? Rosh Hashanah, que é uma festa que celebra, se eu não me engano, o arrebatamento. A subida do povo de Israel para o céu. Então estava tudo fluindo perfeitamente. E nós no mundo inteiro, acompanhando as profecias, a gente falou, não, o filho varão vai ser arrebatado então dia 23 de setembro de 2027.
Desculpa, de 2017. Mas como ninguém sabe a hora e nem a data, mas temos essa referência nos céus, alguém foi arrebatado aos céus nesse dia? Não, mas estava tudo pronto. A mulher, recobrando, a mulher estava vestida de sol. A lua estava debaixo dos pés. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava tava com dores de parto. Aqui a gente entende que ela estava com dores de parto. Por quê? Porque Júpiter estava perto querendo tragar o filho. Bom, então é nesse momento, porque as escrituras falam que nesse exato momento aqui é o momento em que o dragão ele tá para engolir o bebê, que é o Júpiter que estava ali, e iria haver um arrebatamento. Então a gente estaria confirmando o arrebatamento nas estrelas, ali aparecendo para a gente. Eu sei que isso é muito abstrato muitas das vezes para vocês. Para mim eu me sinto bem em entender isso. Isso não é abstrato para mim porque eu acompanho as escrituras já há muito tempo. Mas o que aconteceu? Ninguém foi arrebatado nesse dia. Ninguém foi arrebatado. Mas isso ele dá de encontro exatamente com outro estudo interessante. Esse dia aqui. Tinha pessoas que até falavam assim, teve uma pessoa num vídeo falando assim, se não houver o arrebatamento dos 144 mil no dia 23 de setembro de 2017, eu vou largar o Criador de mão, eu não estou nem aí mais. Porque ou a Bíblia é ou não é, ou é certo ou não é. Porque está ali e vai haver essa conjunção perfeita. E está escrito que é nesse momento que o bebê varão é arrebatado. Aí por isso que eu coloquei aqui a parábola das 10 virgens. Olha, tá vendo aí? O que ele tem a ver com essa visão? Ele tem a ver com essa visão que eu falo aqui toda, olha. Ó, essa visão aqui toda, tá? É tudo a mesma coisa. O que tem a ver? Tem a ver que vamos recobrar o que é a visão, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas isso é maravilhoso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, e tardando o esposo, e tardando o esposo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. O azeite não é o suficiente. A lâmpada está se apagando. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Que o vendem e comprai-o para vós.
Vamos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem-me. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis. Não me conheceis. Pessoal, eu gostaria de dar uma pausa aqui nesse ponto, porque é o ponto em que eu venho batendo na tecla por muito tempo. Mesmo antes do grupo ter sido feito, eu sempre venho batendo nessa tecla do nome. Por quê? A parábola das 10 virgens não é um arrebatamento do mundo. Não, a parábola das 10 virgens, ela está falando exatamente dos 144 mil. É o primeiro arrebatamento. Essas 5 virgens que entraram, pessoal, essas 5 virgens que entraram, elas são os 144 mil. Ela não é o povão, entende? É o arrebatamento, sabe, do pessoal que vai antes da grande tribulação, antes do reino da besta, entende? As 10 virgens é semelhante ao bebê que é arrebatado da mulher grávida. As 10 virgens é a cevada que é colhida primeiro. Olha só, a cevada é colhida primeiro. Depois vem a colheita do trigo, que é a multidão que se encontra com o Messias no céu. Mas a multidão que se encontra com o Messias no céu é depois da tribulação, é o povo que se esconde, é o povo que vai para as montanhas fugir da grande tribulação, ou seja, da nova ordem mundial que está sendo anunciado, que todo mundo sabe aí. Então, voltando, as 5 virgens que vai entrar, das 10, as 5 virgens que vai entrar, que são as 5 prudentes, esse é um povo selecionadíssimo. São 144 mil selados com o quê? Com o nome. O nome são os remanescentes, entende? Os do caminho antigo, não é desse caminho novo que a igreja de Roma jogou aí para o mundo, entende? São 144 mil, a cevada, a primícia. Por isso que ali eu coloquei, elas não reconheceram o nome, não foram com o entendimento correto, entende? Elas vão ficar, essas 5 virgens nécias, elas vão ficar na multidão. Pode ser que se salve ou não, isso é outro assunto. Elas conseguem entendimento depois, mas elas ficam no reino da besta por um tempo, passando toda a dificuldade. Pode ser que sejam arrebatadas depois, entende? Então são 2 arrebatamentos. O primeiro dos 144 mil, que é super selecionado, não passa pela grande tribulação,
E o segundo arrebatamento é o da multidão, é da mulher. A mulher que estava grávida com o bebê, então ela fica aqui, ela vai se esconder no deserto. Esse aí é a multidão. É isso que eu queria falar. E essa mulher, ela não tem o nome do Messias Yahushua nos lábios. Por isso que é um povo diferenciado. O próprio Messias vem arrebatar, entende? Ele vem arrebatar, e aí tem todos os detalhes na parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando o noivo era para vir, presta atenção, isso aqui é o ponto-chave, tá? Presta atenção nesse ponto-chave que eu vou falar. Quando o noivo era para vir, para arrebatar as 5 virgens, para tirar elas dali e levar elas para a borda do cordeiro, ou seja, arrebatar e ir para o céu, no símbolo da parábola, quando isso aconteceu, ele tardou. Deu para entender? Ele não apareceu no horário e no dia certo. Qual o horário e o dia certo que todo mundo estava esperando? 23 de setembro de 2017. Na parábola das virgens, o que aconteceu? E tardando o noivo. Ele se atrasou. Dia 23 de setembro de 2017, todo mundo pensava que ia vir e não veio. Tardando o noivo, elas adormeceram. As 10 virgens adormeceram. Então o que quer dizer? Que nesse dia aqui se cumpriu. Nesse dia 23 de setembro se cumpriu a parábola das 10 virgens. Tardou o noivo. Quando todo mundo pensava que ia ser naquele momento, elas estavam ali preparadas com sua lamparina acesa. Elas acabaram e dormiram, porque demorou. E dormir, quem dorme, dorme na noite. Ou seja, as trevas dominou elas. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Tinha 5 das 10 eram prudentes. E as 5 estavam consigo com azeite. E conseguiram entrar. As outras 5, que pensou que era naquele momento, se não for naquele momento eu não vou, elas não tinham mais azeite e ficaram de fora. Ficaram nas trevas, continuaram nas trevas. E ficaram buscando azeite para ver se alguém tinha para vender. Então o que aconteceu? Como eu disse aqui, tinham pessoas naquela época, em 2017, 23 de setembro de 2017, que falaram assim, se o Messias não vir nesse dia aí, nessa conjunção que está aí aparecendo, que é o sinal nos céus, eu não quero mais saber. Semelhante a quem? Acho que agora vocês sacaram. Semelhante às 5 virgens nécias, que ou é agora ou é nunca. Por isso que a parábola das 10 virgens, ela mostra que o Messias tardou, não foi naquele momento certo. Porque as 10 virgens, elas estavam preparadas, elas não estavam enganadas. É nesse momento, tanto é que elas saíram vestidas, ornamentadas, com um véu na cabeça e com a lamparina na mão acesa. Elas sabiam que era naquele momento que o noivo ia passar. Assim como 23 de setembro de 2017, tínhamos certeza, eu também estava nesse momento aí, eu acompanhei isso, eu falei, será que vai ser agora que 144 mil vai sumir da terra? E eu fiquei ali esperando também. Isso não me moveu, eu fiquei um pouquinho decepcionado também, eu confesso, Michel. Mas a vida que segue, a minha lamparina não vai se apagar por causa disso. Eu estou aqui esperando, se não for nesse momento aí, vai ser mais para frente. Entende? E depois disso, o noivo apareceu. E ali não fala quando foi que o noivo apareceu. E as 5 virgens, elas tiveram o azeite, acenderam a lâmpada novamente, falando, independente que eu estou esperando, a minha lâmpada está acesa. E eu lembro muito bem que naquela época, em 2017, 23 de setembro de 2017, muitos amigos meus, alguns, né, pelo menos, eles não quiseram mais saber. Falaram assim, eu agora eu virei ateu, porque tá tudo certo, a Bíblia não se cumpriu, eu vou criando uma coisa dessa, mas se esqueceram da parábola das 10 virgens. E entender como o Criador ele fala. Não é assim, sabe?
Não é assim. O Criador, ele vai fazer a ceifa, ele vai tirar o joio do trigo, porque o trigo se parece com... Desculpa, o joio se parece com o trigo. Deu para entender? Então, por isso que o noivo não veio nesse dia aí. Não sei se deu para vocês entender. É por isso que tem essa referência aqui que eu trouxe para vocês. E estava certinho, pessoal, estava certinho. A profecia estava certinho no dia 23. Olha o número ainda era 23. 23/9 de setembro, que é o mês de Rosh Hashanah, que é o mês da festa hebraica, do arrebatamento. Os hebreus, eles fazem festas de colheitas, festa da trombeta, festa dos pães ázimos, todas essas festas, e uma delas é o Rosh Hashanah. E isso caiu certinho no dia 22 para dia 23 de setembro. Era o dia do meia-noite. Não sei se vocês estão conseguindo ter entendimento espiritual para entender tudo o que eu estou falando. E não foi naquele momento, porque esse dia aí foi o dia do tardando noivo, e isso não aconteceu. E agora estamos esperando com que o noivo apareça, e poucos nesse momento agora, que eu estou agora em 2023, estou em setembro de 2023, agora estou gravando nesse momento aqui, dia 11 de setembro, número interessante, né? De 2023, número interessante também. Tudo interessante para esse momento aqui que eu estou fazendo. E ainda o noivo ainda não veio. Não veio. Que simboliza o arrebatamento dos 144 mil. Então aqui a gente volta aqui para os dizeres que eu falei, que é o seguinte: mulher virgem, que a gente já viu, que é o continente sul-americano. 12 países, a constelação de Leão, que a gente viu, olha, 12 estrelas. Por isso que a mulher tinha a coroa de 12 estrelas na cabeça, que também simboliza os 12 países que falam espanhol, os 11, tudo, né? 11 países falam espanhol, e o Brasil, que é o único diferenciado. Por que o Brasil é o único diferenciado? Porque ele é o filho varão, simbolizando o bebê, simbolizando a barriga da mulher grávida. Parábola das 10 virgens eu expliquei agora. Estamos esperando o Messias aparecer. Vestida de sol, continente que é ensolarado, continente sul-americano, principalmente sul-americano. Lua debaixo dos pés, prata, que eu já expliquei, que é a Argentina, e literalmente a Argentina fica aqui embaixo, perfeito. Grávida com dores de parto, que é o Brasil. Todo mundo viu aí o Brasil aí saindo nas ruas pedindo justiça por causa desse governo de esquerda, o PT. E qual é a cor do símbolo do partido do PT? Vermelho. Então a gente já tem essa referência também. O filho varão, que é o masculino, que é o Brasil. Brasil é um termo masculino, o Brasil, como eu expliquei. Existem vários outros aí que são tudo termo feminino, o país, mas o país Brasil é o Brasil, que é varão, certo? E o deserto, que é a Amazônia. A Amazônia é o deserto, é o Brasil, olha. O deserto aqui no meio, olha. A Amazônia. E aí? Tudo fechou, pessoal. É o deserto onde a mulher vai se refugiar. A minha teoria agora, o Michel falando. Está escrito assim, que do norte vem toda a condenação do mundo. Ou seja, do norte. Aqui, ó, pega aqui no meio da cabeça do bebê aqui para cima é norte. Da cabeça da mulher aqui, olha, tá vendo, olha? Da cabeça da mulher para baixo é sul. Sul, sul, tudo sul, inclusive Austrália, aqui, ó, é sul. Do norte vem toda a condenação do mundo, ó, do norte. Da águia e o dragão, tudo para cima é norte. Então, do norte vem toda a condenação. Quando tiver a nova ordem mundial, se houver alguém aqui que tiver na Europa, eu, Michel, eu dou uma advertência para vocês que estiverem me escutando. Não fique na Europa. Já fuja de antemão do dragão vermelho. Já fuja da Europa. Que a Europa vai ser o país onde vai estar dominado 100%. Vai ser difícil pegar um avião para vir para o sul. Vai ser muito difícil. Eu acredito nisso. Eu acredito exatamente nisso. Eu acredito nessa... como eu posso dizer, eu acredito nessa situação de passaporte sanitário, vão inventar um monte de coisa e vai fechar tudo. Essa é a minha visão.